me chamo Rafael, sou o ex-PU5RAS, né? Agora sou PY5RF, mas acho que o pessoal me conhece mais pelo PU5RAS. Ah, obrigado. Que fiquei um bom tempo com esse indicativo, né? Comecei com 11 anos, fui lá atrás no encontro da Araucária, quando era pequeno. O Atilano me pôs para falar no rádio lá. E daí, depois de um tempo, esfriei um pouco no hobby, né? Não mantive o ânimo ali, estilo da Juliana. Mas começou a namorar. Não. Mas daí eu recuperei esse laço com o hobby com a minha formação, né? Que é a engenharia elétrica. Então, eu coloquei ali o logo da Radiant, que é a empresa minha e do Luciano, né? Y5KD, meu pai. E aqui nessa apresentação vou mostrar algumas dicas, né? Como é meio breve, então não vai ser muito aprofundado, mas algumas dicas de como fazer a automação da estação. Opa. Então aqui é uma agenda, né? Está meio breve, mas é um pouquinho mais comprido isso. Como é que é a comunicação com os dispositivos, como ela é feita. Vou falar sobre o conversor Ethernet serial, que é uma peça-chave aí na automação. E alguns exemplos, né, da automação. Então, aqui, vocês sabem melhor do que eu, né, como é que é o diagrama de uma estação, né, o rádio, o amplificador, a chave de antena, então, com o controlador da chave de antena. Um rotor, um controlador de rotor. Vou puxar a sardinha aqui, né, para o meu lado, né, que esse controlador de rotor a gente produz. E em alguns e a antena, né? Em alguns casos a antena também tem um controlador, né? Então, se você quer automatizar a estação, também tem que às vezes conectar o controlador da antena, né? Nesse caso é uma DB36. Então tem o controlador dela. E qual que é o objetivo, né? Então, para automatizar a estação, é preciso conectar esses dispositivos em um ponto, né? Geralmente o computador é o melhor lugar. Então, como conectar esses dispositivos ao computador? Bom, a maioria desses dispositivos eles têm a saída serial, né, RS232. E com isso, para conectar, eu sugiro utilizar o conversor Ethernet serial, que ele possibilita ligar seriais dos equipamentos na rede. Então, esse é a cara, né, do conversor Ethernet serial. Ele tem 4 portas seriais e uma porta Ethernet. Então, dá para conectar 4 equipamentos. E caso precise de mais, tem que comprar mais. Aqui está um diagrama, né, simplificado de como é que funciona. Você conecta cada equipamento via RS232 no conversor. E ele torna cada serial dessa acessível via IP. Então, os equipamentos estão na rede. E por que isso é bom, né? É bom porque você consegue acessar os equipamentos sem ter que conectar fisicamente seriais no computador. Às vezes tem uma estação com teste com vários computadores e para acessar os dispositivos não precisa passar tanto cabo, né? Se eles estão conectados na rede e o PC está na rede, você tem acesso a eles. Aqui só falando um pouco mais do conversor Ethernet serial, a configuração dele é feita pela página web dele, ele tem um displayzinho que mostra o IP, daí você digita o IP na página web e pode fazer as configurações. Então aqui é um exemplo, né? Você pode configurar o próprio IP dele, né, como estático ou dinâmico. Cada porta serial do conversor ela é independente, então você pode configurar uma porta como TCP servidor, TCP client, configurar ali os parâmetros da serial, né? O baud rate, etc. Então, cada porta é independente. E daí também tem um ponto interessante que ali é o número de conexões. Ela permite múltiplos clientes. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada computador pode se conectar no mesmo dispositivo, né, ao mesmo tempo. Então, isso é bem útil. Aqui, a gente também tem esse programinha, né, que
no caso de alguns softwares, eles só aceitam que a conexão seja feita com uma porta COM, que é a serial física ali no computador, né? Então, para permitir que você use o conversor e conecte nesse software, e conecte no software que requer, né, a serial física, a gente tem esse software. Desculpa, eu não tenho a desenvoltura da Juliana ali, né, meio técnica a apresentação, mas, enfim. Então, a gente usa esse software que desenvolvemos, que é o RadioEng VCP, que ele serve para criar uma porta COM virtual no sistema, né, vai ser uma porta COM, e você associa ela a um IP. Então, ali a gente conecta, por exemplo, num IP que seja do conversor, ali, né, por exemplo. Então, você pode conectar com alguns softwares mais antigos, tipo o DX4Win, que só tem COM, alguns de log, assim, né, acho que N1MM também. Então, dá para usar o conversor mesmo nesses casos. Aqui a tela, como é que fica, né? Você adiciona um dispositivo, daí pode fazer as configurações. Aqui é o resumo como é que está. Né? Esse programa até ele tem umas funções interessantes que, se você fecha ele, ele fica no sistema, né? E mesmo que você desligue e ligue o computador, ele volta, né? Tá? É um serviço. Bom, depois de você conectar tudo no PC, vai ficar algo mais ou menos assim, né? Então, aqui está o rádio conectado, né? Já no FT8. Aqui está a Stepper, também está conectada, usando esse programa que é o PST Rotator. Aqui tem 2 controladores conectados também. Aqui tem o amplificador. E aqui é um outro produto nosso que eu vou falar em breve, que também é um acionador de relés. Né? Bom, alguns exemplos de automação, né? Para que ela ajuda, para que serve, né? Que pode agregar. Aqui essa estação, acho que a maioria já conhece, né? Então, nesse caso aqui, a gente concentrou todos os controladores num canto da estação e conectamos todos eles em 4 conversores Ethernet serial. O que isso possibilita com que cada computador tenha acesso a todos os controladores, né? E fácil, ali, igual eu mostrei aqui, né? Cada computador você cria um atalho ali para cada rotor, daí você pode pôr o nome, né? 6 metros, DB36 de cima. Então você tem acesso a todas as antenas. Isso até num contest é muito bom, né? Porque não precisa perder tempo ali levantando. Também é bom por causa do cabeamento, né? Se fosse conectar todos esses rotores num computador, seria difícil de conseguir serial o suficiente. Até o nosso controlador tem USB também, mas mesmo assim. Então, essa é a vantagem, né, de conectar todos os equipamentos na rede. Você tem acesso a eles mais facilmente. Até quando você troca de computador, também é fácil, porque ele só está ligado na rede, né? Não tem nada ligado nele. Bom, aqui eu já meio que expliquei, né, mas usando o PST Rotator, ele facilita, porque você consegue conectar diretamente num IP, que fica mais ou menos assim, né? Então, azimuth aqui, que é o do rotor, está conectado nesse IP, que é o IP do conversor, na porta 2. Se configurou lá no conversor. E aqui também, o outro controlador é o mesmo esquema. Bom, algumas funções, puxando a sardinha também de volta, algumas funções interessantes do nosso controlador para esse caso é que quando você controla ele pelo programa, você faz que nem a função point and shoot, que é quando você escolhe o ângulo ali nesse potenciômetro e aperta o Go. Que ele vai sozinho, acelera, desacelera. E essas rampas no point and shoot, elas são mais exageradas, vamos dizer, do que quando você aperta só no botão. Né? Então, ele acelera e quando está chegando perto do ângulo, ali em torno de 40 graus, ele desacelera para a velocidade 3, que seria algo 30% da velocidade. E quando está em 15 graus, desacelera para 10. Então, a antena faz um movimento bem suave para não danificar ela, né? Não dar aquele efeito de parar muito rápido. Enfim.
também possui o tempo morto, né, que é uma função que, quando você está girando por um lado e quer girar para o outro, ele é um tempo configurável, que ele não deixa você girar muito rápido, né? Tipo, acho que de padrão está 3 segundos, mas era do Maia, na verdade. Então, é configurável também, dá para tirar ou deixar mais comprido. E tem um relé de proteção que é bem útil no caso de estação remota, porque quando dá um raio, às vezes pode acontecer de queimar o transistor que que alimenta o motor, né? Então aquele transistor a gente faz ele conduzir e daí ele gira o motor. Só que o que acontecia às vezes é que queimava esse transistor e ele ficava conduzindo sem apertar. Então isso era bem grave, né? O rotor ia girar na velocidade máxima até o fim de curso. Então a gente colocou um relé de proteção que esse relé só chaveia e só deixa conduzir quando você ou está operando fisicamente com os botões, ou quando está usando os programas, o point and shoot, quando é intencional o movimento, né? Só um detalhezinho. Possui CD serial, né? Obviamente. Tem a USB também. Então essa automação que eu falei, ela é voltada para qualquer estação, assim, né? Se automatiza para praticidade. Mas a partir disso, a partir do momento que você tem todos os equipamentos conectados no computador, você pode transformar a sua estação em uma estação remota. Então, você pode concentrar tudo que eu mostrei naquela tela e acessar o computador com o TeamViewer ou Anydesk e fazer uns contatos ali. Principalmente em FT8 agora, né? Então, essa parte de deixar a estação remota, acho que pegou mais. Quer dizer, eu vi pegar mais, né? Conforme o FT8 foi tendo mais popularidade, porque ele é mais fácil, né? Você não precisa do áudio, não precisa do som, você só vê o contato sendo feito. Então, bom, e quando eu vou só dar mostrar alguns desafios quando você quer transformar da estação remota, né? Então também daí surge o desafio de ligar e desligar os equipamentos remotamente e sempre bolar umas proteções para proteger o equipamento de descarga elétrica, né? A gente tem um outro equipamento aqui que a gente não lançou, mas estamos para lançar, que é o acionador. Então ele tem 8 relés que servem como chaves, né? Daí que serve para ligar e desligar os equipamentos, até chavear antenas, dependendo da chave que for usada. Então esse equipamento ele pode ser controlado pela serial também, ou seja, ele pode ser controlado pelo conversor. Então, está tudo na mesma família. Ele tem um diferencialzinho que também ele pode ser controlado via rádio. Esse rádio é um módulo que a gente faz, que também você pode colocar uma serial ligada num rádio, que é esse módulozinho aqui, e esse módulo vai receber dessa serial que está no outro rádio, né? Então, também isola a serial. Isso é interessante. Aqui é o... Não, ele tem serial. Daí você usa o conversor de Ethernet serial. Ó, serial aqui. Bom, aqui tem o software dele, né, que daí facilita como ligar e desligar os equipamentos que você selecionou. Aqui a conexão dele, você conecta ele vai estar conectado no conversor, então daí você põe o IP daquela porta do conversor que você conectou. E daí aqui esse programa vai mandar esses comandos para ele, né? Por esse IP. Então aqui é só como é que ele funciona, assim, né? Você pode escolher, ele tem 8 relés, né? Então aqui são 8 relés. Aqui você pode dar o nome que você quiser, né? Você habilita os relés. E aqui você faz uma configuração desses relés. Esse conf é para confirmar que está ligando. Quando você clica para ligar o relé, aqui, né? Quando você clica aqui, ele confirma. Você quer ligar o equipamento tal? E aqui, bom, e aqui tem o switch temporizado, que alguns equipamentos, às vezes, você tem que dar um pulso de X segundos para ele ligar. E aqui no grupo, só fica um relé ligado por vez, né? Então, se você liga esse, ele desliga os outros. Se você liga esse, desliga os outros. E é isso. Outras sugestões, né?
Então, para fazer a proteção das seriais, a gente recomenda tentar usar optoacopladores, que é para isolar a serial ali, né, eletricamente. Ou tentar, às vezes, até fazer de formas que você desconecte o cabo e conecte quando for usar, né? Deixar desconectado é a melhor proteção que tem. E utilizar câmeras IP para monitorar as antenas e os equipamentos no chá, que isso é bem útil, né? Quando você tem uma estação remota no meio do nada. Você quer ver se está tudo funcionando, tudo ok, né? Às vezes não conectou, né? Daí você pode até ver se está ligado ou não. Enfim. Daqui aqui é uma expectativa, né, de um chaque automatizado, que esse é do Y5KD, né, meu pai. E a realidade, né? Você quer tirar o cabo, mas não tem muito jeito, né? Ó, daí tem aqui conversor internet serial, acionador pendurado, bagunça, chave da antena. Então. Bom, então acho que é isso. Vou agora passar a palavra para o Celso. Desculpa. E, bom, aqui, essa apresentação, né, e esse encontro é uma homenagem ao nosso amigo Rodrigo. O Atilano comentou aquele contest que ele fez na casa dele, e eu, por coincidência, fui lá e passei um bom tempo ali com o nosso amigo. Tirei essa foto até com ele. E foi muito legal. Foi uma tarde de bastante aprendizado, aí, muitas lições. Era um contest da RTTY. Enfim, vai fazer falta, né? Isso aí. Obrigado, pessoal.